Olá pessoal, eu sou o Felipe Beraldi, economista da UMIE, e estamos aqui hoje para mais um episódio do Bússola Econômica. A nossa ideia aqui é trazer informações relevantes do ambiente de negócios para que vocês possam aprimorar o planejamento. E eu estou aqui com a Isabela Tavares, economista, consultora da Tendências Consultoria e especialista no acompanhamento do setor varejista, serviços e crédito. Tudo bem, Isa? Tudo bom, Beraldi? Vamos falar um pouco agora sobre a oportunidade que existe, especialmente para o segmento varejista, e eu tenho certeza que cada vez mais o pequeno empreendedor quer surfar essa onda, sobretudo de Black Friday. A gente sabe que existe uma sazonalidade que mudou muito no Brasil nos últimos anos, da importância que a Black Friday tem até em algum grau competindo ali com as vendas do Natal, né? Você disse se isso faz sentido mesmo na economia como um todo. E eu queria fazer uma pergunta para você. O que você enxerga no cenário econômico como oportunidade para essa Black Friday? Acho que a gente tem visto, né? Quando a gente fala de Black Friday, a gente já tem falado vendas de final de ano, quarto trimestre. É o quarto trimestre mais positivo mesmo para o varejo. Inclusive, a Black Friday ela vem ganhando esse peso, vem ganhando um peso até que é do Natal, né, nos últimos anos. Então, tem realmente o que você comentou. Elas competem de alguma forma. Elas competem porque a gente sabe que o orçamento das pessoas está limitado, né? E mesmo nos últimos anos, que a gente viu um crescimento forte, as pessoas elas têm que decidir qual momento elas vão comprar. Então, quando você tem essa Black Friday vindo positiva antes do Natal, acaba competindo um pouco. Acho que a gente tem alguns desafios para o final do ano que a gente comenta. Então, assim, a gente tem visto que a gente está com incertezas elevadas, juros mais altos, uma inflação elevada. Isso acaba trazendo uma maior oportunidade para as pessoas pensarem melhor o que elas vão consumir. Acho que é uma Black Friday um pouco diferente do que a gente viu nos últimos anos, onde a gente chegava com juros baixos, uma economia um pouco mais forte. Agora a gente vai chegar com uma economia desacelerando. O forte da economia foi no começo do ano, né? O final do ano deve ser uma economia mais fraca. E aí a gente tem que entender que acho que oportunidades para pensar na Black Friday, para os varejistas, para os microempreendedores, é a gente pensar em preço, né? Acho que o preço tem que ter muita competitividade. E tem que ser promoção de verdade. Acho que o preço é o foco, né? As pessoas, como elas têm essa competitividade com o Natal, Black Friday, com essas vendas, a gente sabe que tem uma competitividade com o varejo físico, com o varejo online. Então, acho que as pessoas têm que ver essa oportunidade em preço. E é um cenário onde a gente tem uma sazonalidade positiva para o preço no final do ano, né? Uma inflação um pouquinho mais baixa de alimentos, que a gente viu no começo do ano. Então, o orçamento, pensando em inflação, vai estar um pouquinho mais folgado. Ainda assim, a gente tem condições financeiras apertadas, então as pessoas vão pensar nisso. Mas é um ano que a gente ainda tem um mercado de trabalho alto, né? A renda das pessoas está crescendo, tem geração de emprego. Então, tem oportunidades para se pensar, mas elas são oportunidades que precisam ser bem direcionadas, né? Acho que Ouvindo você falar, eu entendo, então, que assim, dá para esperar, né? Esse período sazonal ele é muito positivo para diversas atividades do varejo, mas a competitividade vai estar alta, certamente. É isso. Acho que a competitividade é um fator bem importante para pensar em varejo, não só em termos de loja, mas em termos de bens também, né? O que as pessoas vão consumir, elas vão pensar. A gente tem alguns programas, principalmente de crédito, que ajudam aí a liberar um pouco o orçamento. Então, a gente falou, né, o consignado privado, tem o Faixa 4 Minha Casa Minha Vida, que ajuda aí nessa parte de reformas residenciais, né? Então, acho que tem alguns fatores que a gente vê que são positivos, mas a competitividade ainda é muito forte, né? Entender um pouco esse momento. Então, tem que ter preço baixo de verdade, dentro do possível, obviamente, e um bom marketing, né? Com certeza. Para entrar essa concorrência acirrada. Tem desse perfil. Deixa eu te fazer uma última pergunta, que é algo que está pegando fogo no período recente e às vezes parece muito distante da realidade do pequeno empreendedor. Queria te perguntar o quanto que o pequeno empreendedor tem que ficar alerta com esses cenários que estão vindo externos, principalmente agora com essas medidas do Trump, de maiores restrições comerciais a produtos brasileiros. Tudo isso parece que é uma preocupação direta a exportadores, para o mercado norte-americano, para as grandes empresas. Mas como isso pode trazer efeitos para o dia a dia do pequeno empreendedor? O que ele deve estar preocupado e o que ele tem que olhar para entender como é que toda essa confusão vai afetar a realidade deles? Eu acho que o comércio global, ele afeta não só as grandes empresas que dependem dessa exportação, mas também as micro, né? Acho que afeta a economia brasileira como um todo.
Acho que o primeiro canal é a incerteza de você entender como que vão ser essas tarifas, se elas vão ser efetivadas, se vai acontecer, se tem algumas questões políticas por trás, mas olhando mais na prática, eu acho que tem os efeitos via preço, né? Então a gente comentou agora que o preço é um fator bem importante para ajudar nas vendas de final de ano, que tem que olhar essa parte de preço, mas a gente sabe que se a gente tiver essas incertezas muito altas e esses efeitos da taxa, pode ser que a gente tenha aí uma taxa de câmbio muito alta. E essa taxa de câmbio, ela bate diretamente nos preços. Então, pode ser que o movimento que a gente espera de uma inflação um pouquinho mais controlada, comparando com o começo do ano, ela já não aconteça no final do ano. Pode ser que a gente tenha inflação de alimentos mais alta, batendo no orçamento das pessoas, as pessoas consumindo menos. Então, acho que olhando para esse varejista, né, para esse microempreendedor, acho que é canal via preço, né, principalmente. Então, acho que uma boa dica a gente pode dizer, né, para as empresas de modo geral, é pensar muito bem em negociação de contrato com o fornecedor, quanto antes der para antecipar, melhor. E, sobretudo, para essas vendas de final de ano, né, diluir esse risco na formação de estoques. Né? Isso é muito importante. Se a gente tem um cenário de menor preço, a gente até tem um cenário, né, básico, pelo que você está trazendo, de redução de pressão inflacionária, mas sob alto risco. É isso. Então, acho que a incerteza está muito alta mesmo. Legal. Bom, obrigado pelas dicas, Isa. A gente está falando de um período super importante para a economia. E muito obrigado você que acompanhou a gente aqui. A gente volta em mais um papo com a Isabela para falar agora sobre perspectivas para o ano que vem. Afinal, 2026 está batendo a porta já. Obrigada.